Boa noite, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. A palavra que o Senhor me deu no coração hoje para ministrarmos, para nós refletirmos nessa noite, está lá em 1 Reis, capítulo 18, dos versos 20 ao 24, que diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaço, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Queridos, uma das coisas que o Espírito Santo me trouxe ontem, na verdade, ele me deu essa palavra. Ele me disse: o meu povo, a igreja, não conhece o poder que eles têm. Ou seja, nós não sabemos o poder que temos no nome de Jesus e no nosso Deus. Porque nos tempos de Elias, como nós lemos, era um tempo de perseguição, onde muitos dos profetas, todos os profetas do Senhor foram mortos. Muitos decapitados, outros apedrejados, enfim. Mas muitos ali foram ceifados a vida. E o único que restou foi Elias. E por muitas afrontas, Elias propôs um desafio aos profetas de Baal. Que aquele que servisse ao Deus verdadeiro, o próprio Deus desceria por fogo sobre o altar que ambos os profetas levantariam, e o Deus verdadeiro consumiria a oferta. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que a palavra relata que até ao meio-dia, que foi, os profetas de Baal ficaram certo tempo lá, mas diz que até o meio-dia eles ficaram orando, clamando a Baal, e nada aconteceu. E Elias, vendo isso, quando começou a clamar, o Senhor logo desceu com fogo e poder, consumiu toda aquela oferta. E o que me traz essa reflexão nessa noite? Hoje nós temos a autoridade do nome de Jesus em nosso favor. Hoje nós temos a autoridade do Senhor em nosso favor. Só que a igreja não tem conhecimento desse poder. A igreja parece que está com medo de usar o nome de Jesus, de se levantar como igreja do Senhor, como profeta do Senhor. Enquanto os profetas de Baal de hoje em dia estão fazendo a festa. Quantos profetas de Baal estão sobre os altares de igrejas,
Quantos profetas de Baal estão sobre as igrejas ministrando como se fosse um profeta verdadeiro? Mas na verdade é mero engano. Na verdade carregam mentiras. Na verdade, quando vão apresentar uma oferta ao Senhor, vão clamar ao Deus deles, nada acontece. Até quando nós, como igreja, permitiremos isso? Porque nós tememos a morte. Nós tememos ser apedrejados igual aconteceu no passado com os profetas do Senhor, que, como nós lemos ali, só restou Elias. Ou nós nos entregamos à verdade e, se possível for, nos renderemos até a nossa vida ser ceifada, se preciso for. Até quando nós nos calaremos diante de festas mundanas, aonde o inferno faz a festa e nós, como igreja, em vez de nós nos levantarmos com clamor e autoridade, nós acompanhamos e dizemos estar perplexos, mas nós não fazemos nada. E quando eu digo fazer algo, é clamar ao Senhor. Quando eu digo nós fazermos algo, é buscar o céu sobre a terra. Porque o mesmo Deus que foi com Elias é o mesmo Deus que está conosco. Só que muitas vezes nós não cremos nesse Deus. A palavra do Senhor diz: me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor, Ele precisa que o nosso coração esteja voltado. Por que nós não vemos essa manifestação que aconteceu com Elias, com Moisés hoje em dia? Por quê? Por que permitiremos essas afrontas, esses desclínios, escárnios com a palavra do Senhor? Nós podemos ver ali que quando os profetas de Baal se cansaram de orar, se nós continuarmos lendo, quando Elias começou a clamar na mesma hora, o fogo desceu. E a palavra do Senhor é bem clara e objetiva: clama a mim e responder-te-ei. Elias clamou e o céu se manifestou. Moisés, quando foi libertar o povo, clamou. E o Senhor se manifestou. Por que hoje seria diferente? Por que hoje seria algo fora do comum? Perdoe, eu estou meio gripado por causa do ventilador. E por conta disso me deixou um pouco gripado. Nós precisamos se levantar, igreja. Nós precisamos não temer pela nossa própria vida, que é algo que o Espírito Santo tem me ministrado também. Que eu vou trazer essa mensagem outro dia. Que nós só conseguiremos nos entregar, se necessário for, por amor a Jesus, como aconteceu com os discípulos.
se tivermos a presença do Espírito Santo conosco, em nós. Porque o amor de Jesus, o amor por Jesus em nossa vida tem que ser gigantesco para que nós não tememos a morte, para que nós não tememos a nossa própria vida. E se hoje esses profetas se levantarem contra os cristãos, nós faremos o quê? Nós nos posicionaremos como igreja e clamamos a presença do Senhor? Ou nós deixaríamos ser zombado, ser escarneado, ser pisoteado? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram postos à prova, que é semelhantemente o que aconteceu com Elias, mas de uma maneira um pouco diferente. Quando o rei daquela época, quando Nabucodonosor disse, se não se prostrares diante da minha imagem, se não me adorares, serão mortos, serão jogados numa fornalha. O que aconteceu com eles? Eles não se dobraram. Eles não se prostraram diante da imagem daquele que se dizia ser o Todo-Poderoso. E foram lançados na fornalha. E o Senhor os livrou. Ah, mas poderia acontecer de não os livrar. Sim, poderia. Poderia que o Senhor tivesse um propósito maior na partida deles. Mas ali, a manifestação do Senhor quis que os 3 se mantivessem vivos. Sabe? Porque quando um servo de Deus se posiciona, quando nós conhecemos quem está conosco e o que nós carregamos, todos os elementos da terra têm que vir ao nosso favor. Veja que quando Elias começou a orar, fogo do céu desceu. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram entregues à fornalha, pela fidelidade ao Senhor, o fogo teve que obedecer e não os consumiu. É chegado o tempo, igreja. É chegado o tempo que nós nos entregamos de verdade ao Senhor, a ponto de nós não temermos a própria vida. Porque nós temos que entender que tudo está no controle do Senhor. Tudo. Nada foge do seu controle, nada foge do seu comando. Mas se nós não entendermos quem está conosco, testemunhos deixarão de ser gerados. Vidas deixarão de ser salvas. Então nós precisamos nos posicionar e clamar que essa mesma presença que teve com Elias, quando foi afrontado, quando foi feito esse desafio com os profetas de Baal, esteja conosco. Veja que Elias relata que ele era o único que havia sobrado de todos os profetas.
E ali existiam 450 homens. Vocês acham que 450 homens não poderiam parar um homem? Mas quando a manifestação do Senhor está sobre a vida de uma pessoa, pode vir um exército inteiro, que ela não é possível parar. Porque quando nós entramos para o exército do Senhor, nós enfrentamos as lutas com o Senhor e para a glória dele. A nossa vida é para a glória dele, a manifestação é para a glória dele. As nossas vidas têm que ser um livro aberto para que as pessoas possam ler. Hoje muitos se dizem profetas do Senhor. Mas como eu disse lá no começo, até quando que nós deixaremos os nossos altares ser prostituídos com falsos profetas? Com pessoas que se dizem profetas do Senhor, que na verdade são pessoas que zombam do Senhor. Mas por não termos conhecimento de quem está conosco, por não termos conhecimento de quem opera na nossa vida, o poder do nome que nós carregamos, que é o nome de Jesus, isso continuará acontecendo. Quando Jesus estava prestes a ser preso, ele relatou algo a um dos seus discípulos. Você acha que eu não poderia clamar ao Pai que mandasse anjos aqui para me salvar? Ou seja, ele sabia quem estava com ele. E nós sabemos quem está conosco? E digo mais, se nós sabemos quem está conosco, por que a manifestação bíblica? Porque a Bíblia é um manual de vida. Não acontece nos dias de hoje. Eu digo nós porque eu me incluo nisso, porque a mensagem é sempre maior que o mensageiro. E se ela vai falar com você, ela primeiro falou comigo. Então essa noite eu te trago a reflexão. Será que nós estamos de verdade servindo a Deus de maneira genuína? Para que a manifestação do Senhor desça sobre a terra? A palavra do Senhor diz que aqueles que crerem nele, os sinais seguiriam. Hoje não se vê prodígios, não se vê milagres, não se vê ressuscitação de mortos, pouco se vê sobre cura. Por quê? Nós falamos sobre cura, nós ministramos sobre cura, nós falamos sobre libertação, mas as pessoas não são libertas. Aí chega uma outra pessoa sem a gente conhecer, fala qualquer asneira, qualquer bobagem na internet, e ganha engajamento, ganha like, seguidores, com profecias falsas e enganosas. Sendo que a verdade
é abandonado. Nós temos que, como eu disse lá atrás, se posicionar como igreja, para que os falsos profetas não nos envergonhem, mas para que se chegar um momento de afronta, se chegar um momento que nós precisarmos se posicionar, sejamos como Elias, um servo que não temeu diante dos profetas de Baal, mas que se posicionou e sabia o que carregava. Amém? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença venha tomar essa vida que estiver recebendo essa mensagem agora. Em nome de Jesus, que seja tudo para a glória do teu nome. Que venha alcançar vidas, Senhor, e serem libertas, serem curadas. Que toda cegueira espiritual caia por terra. Que toda mentira caia por terra. Que toda falsidade caia por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos vida sobre cada pessoa que chegar a esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meu querido.